Atenção! Esta história é uma obra de ficção criada originalmente para o canal, com finalidade exclusivamente de entretenimento. Todos os personagens, nomes, eventos e situações apresentados são fictícios, e qualquer semelhança com pessoas ou acontecimentos reais é mera coincidência. Meu nome é Lucas Bennett. Durante anos, acreditei ter construído uma vida sólida ao lado da mulher que amava. Mantive minha fortuna em segredo, vivi de forma discreta e nunca imaginei que essa escolha revelaria quem as pessoas realmente eram. Tudo começou quando minha esposa, Vanessa, ingressou em uma grande empresa de consultoria financeira sem saber que eu era o verdadeiro proprietário por trás dela. À medida que sua carreira avançava, ela se afastava cada vez mais de mim. Então vieram as mentiras, as viagens suspeitas, e por fim, a descoberta que destruiu meu casamento. Ela estava tendo um caso com seu próprio chefe. Mas a traição não foi o pior. Os dois decidiram me humilhar publicamente diante de colegas e executivos, acreditando que eu era apenas um marido comum, sem influência e sem importância. O que eles não sabiam era que eu observava tudo em silêncio. Enquanto planejavam um futuro juntos, comecei a descobrir segredos muito mais perigosos do que um relacionamento proibido. Corrupção, favorecimento, manipulação de contratos e uma rede de irregularidades que ameaçava toda a empresa. O que aconteceu depois mudou a vida de todos os envolvidos para sempre. Esta é a história de como minha esposa me traiu com o chefe, de como ambos tentaram me destruir diante de todos e de como a verdade acabou cobrando um preço que nenhum deles estava preparado para pagar. Antes de começar, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com seus amigos. Seu apoio ajuda o Xangô do Reddit a continuar trazendo histórias incríveis como esta. Agora, veja como termina esta história. O Xangô do Reddit. Meu nome é Lucas Bennett. Se você me encontrasse na rua, provavelmente me confundiria com qualquer outro homem de 40 anos. Eu dirigia um sedã discreto, morava em uma casa confortável, mais longe das mansões extravagantes que costumavam aparecer em revistas, e raramente falava sobre dinheiro. E foi exatamente por isso que perdi minha esposa. Ou talvez tenha sido exatamente por isso que descobri quem ela realmente era. Quando conheci Vanessa Reis, 10 anos antes de tudo acontecer, ela parecia diferente. Ela era inteligente, ambiciosa e engraçada. Naquela época, eu já era financeiramente independente. A empresa que eu havia fundado anos antes, a Sterling Financial Consulting, havia crescido muito além do que eu imaginava. Mas eu nunca gostei de ostentar. Depois de uma tentativa de sequestro sofrida por um antigo parceiro de negócios, tomei uma decisão. Meu nome desapareceria dos holofotes. Criei uma estrutura corporativa através de holdings e fundos de investimento. Oficialmente, eu era apenas um investidor. Na prática, eu continuava sendo o maior acionista e o homem que tinha a palavra final sobre qualquer decisão importante. Vanessa sabia que eu tinha dinheiro. Mas nunca soube quanto. No início isso não importava. Pelo menos era o que eu acreditava. Durante anos tivemos um casamento tranquilo. Até que algo começou a mudar. Primeiro vieram os comentários. Você não acha estranho viver tão abaixo do que poderia? Não entendi. Você tem dinheiro, Lucas. Por que age como um contador aposentado? Eu ria. Porque gosto da minha vida. Ela revirava os olhos. Você não tem ambição. Aquilo me incomodava. Não porque fosse verdade. Mas porque ela ignorava tudo que eu havia construído. Ainda assim, tentei relevar. Achei que fosse apenas uma fase. E estava errado. Tudo piorou quando Vanessa decidiu voltar ao mercado corporativo. Depois de alguns anos trabalhando como consultora independente, ela queria um cargo executivo. E foi aí que o destino resolveu fazer sua piada cruel. Ela se candidatou justamente para uma vaga na Sterling Financial Consulting. Minha empresa. Sem saber. Lembro perfeitamente do dia em que ela chegou em casa radiante. Lucas. Eu consegui. Conseguiu o quê? A vaga. Sério? Sim. Analista sênior na Sterling. Fingi surpresa. Por dentro eu quase ri da coincidência. Parabéns. Você nem imagina o potencial dessa empresa. Se eu soubesse. Sorri. Tenho certeza que vai dar tudo certo. Ela me abraçou. Naquele momento eu ainda acreditava que nosso casamento estava a salvo. Nos meses seguintes Vanessa prosperou rapidamente. Ela era competente. Isso nunca esteve em discussão. Recebeu elogios. Assumiu projetos. Foi promovida. E começou a passar cada vez menos tempo em casa. Reunião. Viagem. Evento corporativo.
Jantar com clientes. Sempre havia uma justificativa. Até que surgiu um nome. Garret Reis. Diretor regional. Responsável por uma das divisões mais lucrativas da empresa. Curiosamente, nenhum parentesco com Vanessa. Apenas o mesmo sobrenome. No começo era apenas uma menção casual. Depois passou a ser constante. Garret acha que tenho potencial. Garret me colocou no projeto principal. Garret me convidou para apresentar os resultados. Garret. 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 Sempre Garret. Um dia perguntei. Vocês trabalham bastante juntos, não? Ela sorriu. Está com ciúmes? Não. Então não se preocupe. Talvez eu devesse ter me preocupado. Meses depois, ela começou a proteger o celular como se fosse um segredo de estado. Levava para o banheiro. Virava a tela quando eu entrava na sala. Mudava de assunto quando recebia mensagens. Os sinais estavam todos ali. Mas existe algo terrível sobre amar alguém. Você luta contra aquilo que seus próprios olhos estão vendo. Até que não consegue mais. A confirmação veio numa terça-feira. Vanessa havia dito que estaria em Chicago para uma reunião. Por coincidência, um dos diretores da Sterling estava comigo naquele dia. Durante uma conversa informal, mencionei. O escritório de Chicago anda movimentado? Ele pareceu confuso. Chicago? Sim. Não temos ninguém lá esta semana. Naquele instante senti meu estômago afundar. Não falei mais nada. Naquela noite contratei um investigador particular. 2 dias depois eu tinha as respostas. Fotos. Vídeos. Registros. Mensagens. Vanessa e Garret estavam tendo um caso. Não era recente. Não era um deslize. Não era um erro. Era um relacionamento. Enquanto eu estava em casa acreditando que minha esposa trabalhava para construir uma carreira, ela estava ocupada construindo uma vida paralela. Lembro de ficar sentado sozinho no meu escritório. O relatório aberto diante de mim. As fotos espalhadas sobre a mesa. Eu não chorei. Não gritei. Não quebrei nada. Apenas fiquei olhando. Porque naquele momento algo dentro de mim morreu. Mas outra coisa nasceu. Paciência. A mesma paciência que me ajudou a construir uma empresa bilionária. E eu iria precisar dela. Porque ainda não era hora de agir. Era hora de observar. E o destino estava prestes a me entregar algo muito maior do que uma simples traição. Algo que destruiria Garret. Vanessa. E todos aqueles que acreditavam estar acima das regras. Eu poderia ter pedido o divórcio naquele mesmo dia. Poderia ter confrontado Vanessa. Poderia ter enviado as fotos para toda a empresa. Mas eu aprendi algo ao longo da minha vida. Pessoas desonestas quase sempre se destroem sozinhas. Você só precisa dar espaço suficiente. Por isso permaneci em silêncio. Durante semanas continuei agindo normalmente. Tomava café da manhã com Vanessa. Perguntava sobre seu trabalho. Escutava suas histórias. E observava. Quanto mais confortável ela ficava, mais descuidada se tornava. O mesmo acontecia com Garret. A arrogância era praticamente visível. Eles acreditavam que estavam no controle. Não faziam ideia de que eu já conhecia cada detalhe da traição. Então recebi um convite. A festa anual da Sterling. O maior evento corporativo do ano. Executivos. Investidores. Diretores. Clientes importantes. Centenas de convidados. Vanessa chegou em casa animada. Você vai comigo. Tenho que ir. Claro que tem. Quero que conheça as pessoas que realmente importam na minha carreira. A frase me incomodou. Mas mantive a calma. Certo. Vai ser uma noite especial. Ela estava certa. Só não da forma que imaginava. A festa aconteceu em um hotel luxuoso de Manhattan. Salões enormes. Lustres de cristal. Música ao vivo. Champanhe por toda parte. Eu já havia participado de dezenas daqueles eventos ao longo dos anos. Mas sempre nos bastidores. Quase ninguém sabia quem eu era. A maioria dos funcionários sequer conhecia meu rosto. Era exatamente assim que eu queria. Quando chegamos, Vanessa parecia uma pessoa diferente. Confiante. Orgulhosa. Deslumbrada. Como se finalmente tivesse entrado no mundo ao qual acreditava pertencer. Enquanto caminhávamos pelo salão, diversas pessoas vieram cumprimentá-la. Vanessa. Excelente apresentação no trimestre passado. Você vai longe aqui dentro. Ela sorria para todos. Eu apenas observava. Então ele apareceu. Garret Reis. Alto. Bem vestido.
Sorriso treinado. O tipo de homem que passa a vida acreditando ser mais inteligente que todos ao redor. Quando nossos olhos se encontraram, percebi algo. Ele sabia exatamente quem eu era. O marido. O obstáculo. O homem que estava sendo enganado. Mas ele não sabia quem eu realmente era. E aquilo tornava tudo ainda melhor. Vanessa. Ele abriu os braços. Ela sorriu imediatamente. Um pouco rápido demais para alguém que deveria estar apenas cumprimentando o chefe. Garré. Feliz que tenha vindo. Então ele me encarou. E você deve ser o Lucas. Sou. Ele apertou minha mão. Finalmente conhecendo o famoso marido. Espero que tenha ouvido coisas boas. Garré riu. Algumas. O sorriso dele dizia exatamente o contrário. E eu percebi que aquela noite seria ainda mais interessante do que imaginei. Conforme as horas passavam, Vanessa parecia esquecer completamente que eu estava ao lado dela. Passava mais tempo conversando com Garré do que comigo. Ria de qualquer piada dele. Tocava seu braço constantemente. Trocas de olhares. Pequenos gestos. Coisas que só pessoas muito distraídas não perceberiam. E infelizmente havia muitos distraídos naquele salão. Perto das 10 da noite, Garré subiu ao palco. O tradicional discurso corporativo. Resultados. Metas. Crescimento. Lucros. Aplausos. Então ele resolveu improvisar. Também quero reconhecer algumas pessoas especiais. Vários funcionários foram chamados. Até que ouvi o nome de Vanessa. Ela subiu ao palco sob aplausos. Garré colocou uma das mãos em suas costas. Tempo demais. Perto demais. Vanessa Reis representa exatamente o tipo de profissional que queremos aqui. Mais aplausos. Ela sorria como uma celebridade. Então Garré acrescentou. Algumas pessoas possuem visão. Outras passam a vida inteira acomodadas. Felizmente Vanessa escolheu crescer. Diversos funcionários riram. Naquele momento senti algo estranho. Porque eu percebi para quem aquela frase era direcionada. Para mim. Vanessa também percebeu. E em vez de ficar constrangida, ela sorriu. Depois pegou o microfone. Garré está sendo gentil demais. Risadas. Então ela continuou. Mas é verdade. Às vezes você percebe que algumas pessoas estão destinadas a coisas maiores. Mais risadas. Meu sangue ferveu. Mas permaneci imóvel. Ela estava me humilhando publicamente. Na frente de colegas. Executivos. Clientes. Todos acreditando que eu era apenas um marido fracassado vivendo às custas do sucesso da esposa. E ela estava adorando aquilo. Quando desceu do palco, passou por mim. Nem sequer pareceu arrependida. Apenas satisfeita. Naquele instante tomei minha decisão. O casamento tinha acabado. Mas a queda deles estava apenas começando. Na segunda-feira seguinte iniciei minha própria investigação. Não sobre a traição. Aquilo já não importava. Eu queria entender Garré. Porque homens arrogantes costumam deixar rastros. E Garré deixava muitos. Acionei discretamente a equipe de auditoria interna. Oficialmente ninguém sabia que o pedido havia partido de mim. Apenas receberam instruções para revisar determinados contratos. Nada mais. Os primeiros resultados chegaram em menos de uma semana. Eram interessantes. Mas não suficientes. Depois vieram os segundos. Melhores. Muito melhores. Favorecimento de fornecedores. Licitações direcionadas. Contratações suspeitas. Despesas corporativas infladas. Bônus aprovados sem critérios adequados. Tudo cuidadosamente escondido. Tudo parecendo legal à primeira vista. Mas quando analisado profundamente, o padrão aparecia. E Garré estava no centro dele. Não sozinho. O que tornou tudo ainda mais grave. Havia gerentes. Coordenadores. Supervisores. Uma rede inteira de pessoas protegendo umas às outras. E entre os nomes que apareciam repetidamente, estava Vanessa. No começo achei que ela talvez não soubesse. Mas as evidências contavam outra história. Ela havia aprovado documentos. Assinado relatórios. Validado despesas. Participado de reuniões. Talvez não tivesse criado o esquema. Mas definitivamente estava ajudando a mantê-lo funcionando. A mulher que eu amei durante 10 anos não era apenas infiel. Ela havia escolhido conscientemente ficar ao lado de pessoas corruptas. Tudo por poder. Dinheiro. E status. Naquele dia sentei sozinho em meu escritório. Observei o horizonte de Manhattan pela janela.
E percebi algo. A vingança não seria difícil. A parte difícil seria garantir que todos recebessem exatamente o que mereciam. Nem mais. Nem menos. Porque muito em breve eu convocaria uma reunião. E quando aquela reunião terminasse, nenhuma daquelas pessoas teria a mesma vida. Os 2 meses seguintes foram os mais silenciosos da minha vida. E também os mais produtivos. Enquanto Garret comemorava resultados. Enquanto Vanessa acreditava estar construindo uma carreira brilhante. Enquanto seus aliados planejavam promoções e aumentos. Eu observava. Reuniões. Transferências bancárias. Contratos. Autorizações. E-mails. Relatórios. Tudo estava sendo analisado. Não por vingança. Mas porque eu queria ter certeza absoluta. Quando finalmente decidi agir, não existiria espaço para desculpas. Nem para interpretações. Nem para narrativas de vítima. A verdade falaria por si mesma. E ela seria devastadora. Certa noite, Vanessa chegou em casa eufórica. Eu estava sentado na cozinha quando ela entrou. Tenho uma notícia. Qual? Ela abriu um sorriso enorme. Garret vai anunciar uma grande reestruturação. Sério? Sim. E isso é bom para você? Ela praticamente não conseguiu esconder a empolgação. Muito. Quanto? Diretor associado. Fingi surpresa. Isso é um cargo importante. Muito importante. Ela serviu uma taça de vinho. Minha vida vai mudar completamente. Olhei para ela por alguns segundos. Talvez pela última vez tentando encontrar a mulher com quem me casei. Mas não encontrei. Ela já havia desaparecido. Fico feliz por você. Eu sabia que você entenderia. Naquele momento quase senti pena. Porque eu já sabia que aquela promoção nunca aconteceria. 2 dias depois recebi o relatório final da auditoria. Era pior do que imaginei. Muito pior. Garret não estava apenas favorecendo fornecedores. Ele havia criado um sistema. Empresas recebiam contratos superfaturados. Parte dos lucros retornava através de consultorias fictícias. Bonificações eram aprovadas para aliados. Despesas pessoais eram registradas como despesas corporativas. Viagens de luxo. Hotéis. Restaurantes. Presentes. Tudo pago pela empresa. E tudo escondido atrás de uma montanha de documentos aparentemente legítimos. Mas havia um problema para eles. A Sterling possuía os melhores auditores do setor. E eu havia dado a eles liberdade total. Quando terminaram o trabalho, não restava dúvida. As provas eram esmagadoras. E havia algo ainda mais grave. Mensagens. Centenas delas. Conversas internas. Trocas de favores. Combinações de resultados. Manipulação de avaliações. Promessas de promoções. Pressão sobre subordinados. Era um desastre corporativo. O tipo de desastre que destrói carreiras para sempre. Na manhã seguinte convoquei uma reunião extraordinária do conselho. Apenas os membros mais importantes sabiam o motivo. O restante recebeu um comunicado simples. Presença obrigatória. Isso foi suficiente para iniciar o pânico. Principalmente porque ninguém conseguia descobrir quem havia ordenado a reunião. Na sexta-feira seguinte, Garret entrou no prédio sorrindo. Eu soube depois que ele acreditava estar prestes a receber mais poder. Alguns de seus aliados também pensavam o mesmo. Vanessa estava entre eles. Vestido novo. Bolsa nova. Salto alto. Preparada para celebrar sua ascensão. Mal sabia ela que estava caminhando para sua própria queda. A sala principal de conferências estava lotada. Diretores. Executivos. Gerentes. Membros do conselho. Todos presentes. Eu assisti através da sala reservada ao lado. Esperando o momento certo. Garret conversava com confiança. Vanessa estava sentada perto dele. Os dois trocavam olhares discretos. Sorrisos. Pequenos gestos. Como se o mundo lhes pertencesse. Então a porta se abriu. E os auditores entraram. O ambiente mudou imediatamente. Garret franziu a testa. Vanessa pareceu confusa. Um dos membros do conselho levantou-se. Vamos iniciar. O projetor foi ligado. O primeiro slide apareceu. Contrato irregular. Depois outro. E outro. E outro. O sorriso de Garret desapareceu rapidamente. O que significa isso? Ninguém respondeu. O auditor continuou. Transferências suspeitas. Pagamentos indevidos. Favorecimentos. Conflitos de interesse. Manipulação de processos internos.
Conforme as evidências surgiam, o silêncio se tornava mais pesado. Até que Garret finalmente explodiu. Isso é ridículo. O auditor sequer olhou para ele. Temos documentação assinada. Outro slide. Temos registros eletrônicos. Outro slide. Temos comunicações internas. Outro slide. Temos confirmação dos fornecedores envolvidos. Garret ficou pálido. Vanessa também. Pela primeira vez ela parecia perceber a gravidade da situação. Garret e ela sussurrou. Mas ele já não tinha respostas. Então veio o golpe final. Uma sequência de mensagens apareceu na tela. Conversas internas. Promessas de promoções. Troca de favores. Ordens para manipular relatórios. Assinaturas digitais. Autorizações. NOM. ES. Datas. Tudo. E entre os nomes estava Vanessa. Ela levantou imediatamente. Isso não é verdade. O auditor virou-se para ela. Está afirmando que estas mensagens são falsas? Ela abriu a boca. Mas não respondeu. Porque sabia que eram reais. A sala inteira observava. Ninguém mais falava. Ninguém mais sorria. Ninguém mais ria. A arrogância havia desaparecido. Restava apenas medo. Então ouvi alguém dizer: tragam o Sr. Bennet. Chegará a hora. A porta principal se abriu. Entrei na sala. Alguns me reconheceram da festa. Outros sequer sabiam quem eu era. Garret me encarou confuso. Vanessa ficou imóvel. Parecia não entender o que estava acontecendo. Eu caminhei calmamente até a cabeceira da mesa. Então me sentei. Um dos conselheiros levantou-se. Antes de prosseguirmos, existe uma informação que parte desta sala desconhece. O silêncio era absoluto. O Sr. Lucas Bennet é o fundador da Sterling Financial Consulting. Vanessa piscou. Uma vez. 2 vezes. Como se tivesse ouvido algo impossível. O conselheiro continuou. E continua sendo o principal acionista e controlador da companhia. Nenhum som. Nenhum movimento. Apenas choque. Garret parecia incapaz de respirar. Vanessa ficou completamente branca. Não. Foi tudo que ela conseguiu dizer. Olhei diretamente para ela. Pela primeira vez em meses. Sem raiva. Sem emoção. Apenas verdade. Sim, Vanessa. Ela balançou a cabeça. Não. Sim. Lágrimas começaram a surgir. Lucas, e eu. Você não sabia. Ela cobriu a boca. O mundo dela estava desmoronando. E ainda não tinha chegado à pior parte. Durante alguns segundos, ninguém falou. A revelação parecia ter drenado o ar da sala. Garret continuava me encarando. Vanessa parecia prestes a desmaiar. Os demais envolvidos apenas observavam, tentando entender como tudo havia saído tão errado. Foi Garret quem quebrou o silêncio. Isso é uma armadilha. Sua voz já não tinha a mesma confiança. Não, respondi calmamente. Uma armadilha exige mentira. O que você está vendo são fatos. Você está fazendo isso por motivos pessoais. Um dos auditores respondeu antes que eu precisasse falar. Senhor Reis, a investigação foi conduzida durante meses. Todas as evidências foram verificadas por equipes independentes. Garret olhou ao redor procurando apoio. Mas seus aliados evitavam contato visual. De repente, ninguém queria estar ao lado dele. O homem que, poucas semanas antes, era tratado como uma estrela da empresa, agora parecia um náufrago cercado por pessoas abandonando o barco. O presidente do conselho tomou a palavra. Garret Reis, diante das evidências apresentadas, você está sendo imediatamente removido de todas as suas funções executivas. Garret levantou-se. Vocês não podem fazer isso. Podemos. Eu trouxe resultados para esta empresa. E também trouxe irregularidades. Isso é perseguição. O presidente manteve o tom firme. Não. Isso é responsabilidade. Garret olhou para mim. E pela primeira vez percebi algo que nunca tinha visto nele. Medo. Medo genuíno. Não do desemprego. Mas daquilo que viria depois. Processos. Investigações. Perda de reputação. Talvez até consequências legais. A carreira que ele passou décadas construindo estava acabando diante de seus olhos. Então começaram os demais anúncios. Um gerente. Demitido. Outro gerente. Demitido. Uma supervisora. Afastada. 2 coordenadores. Investigados. Mais nomes surgiam. Mais pessoas caíam. Algumas tentavam argumentar.
Outras choravam. Outras permaneciam em silêncio. Mas nenhuma conseguia negar os fatos. Porque os fatos estavam documentados. Assinados. Registrados. Eram impossíveis de apagar. Então chegou o nome que eu sabia que todos estavam esperando. Vanessa Reis. Minha esposa. Ou melhor, minha futura ex-esposa. Ela estava sentada, imóvel. Como alguém assistindo a própria vida se desfazer. O presidente respirou fundo. Senhora Reis, a investigação concluiu que a senhora participou da aprovação de documentos que violavam políticas internas da companhia. Ela começou a chorar. Eu não sabia de tudo. Talvez não. Garret me disse que era normal. Garret virou imediatamente. Não coloque isso em mim. Você disse. Você assinou porque quis. A discussão começou. Acusações. Desespero. Tentativas de transferir culpa. E naquele momento percebi algo importante. O relacionamento deles já havia terminado. Nem precisaram de uma crise. Assim que o poder desapareceu, a lealdade também desapareceu. Vanessa finalmente olhou para mim. Os olhos vermelhos. A maquiagem borrada. A voz trêmula. Lucas, por favor. Foi a primeira vez que ela falou comigo daquela forma em meses. Mas era tarde. Muito tarde. Por favor, me escuta. Eu permaneci em silêncio. Eu cometi erros. Erros. Achei curioso ouvir aquela palavra. Não eram erros. Era uma sequência de escolhas. Centenas delas. Durante meses. Talvez anos. Lucas. Você teve muitas oportunidades para parar. Ela começou a chorar ainda mais. Eu estava confusa. Não. Eu estava. Não estava confusa. A sala inteira observava. Você sabia exatamente o que estava fazendo. Ela baixou a cabeça. Porque sabia que eu estava certo. A reunião terminou 2 horas depois. Quando as pessoas começaram a sair, o clima era de funeral. Carreiras destruídas. Relacionamentos destruídos. Reputações destruídas. Tudo porque algumas pessoas acreditaram que nunca seriam descobertas. Eu estava entrando no elevador quando ouvi passos correndo atrás de mim. Vanessa. Lucas. Ignorei. Lucas, por favor. As portas quase fecharam. Ela conseguiu entrar. Ficamos sozinhos. Pela primeira vez em muito tempo. Nenhum auditor. Nenhum diretor. Nenhum amante. Nenhuma plateia. Apenas nós dois. Ela começou a chorar imediatamente. Por que você nunca me contou? Olhei para ela. Sobre o quê? A empresa. Porque eu queria alguém que me amasse por quem eu era. Ela fechou os olhos. A resposta a atingiu como um soco. Porque ambos sabíamos o que aquilo significava. Ela falhou no único teste que nunca soube que estava fazendo. Eu amava você. Talvez tenha amado. Ela não respondeu. Porque até ela sabia que aquela frase não parecia mais verdadeira. Na semana seguinte dei entrada no divórcio. Sem discussões. Sem negociações intermináveis. Sem vinganças financeiras. O acordo pré-nupcial que assinamos anos antes deixou tudo simples. Vanessa saiu com aquilo que era dela. Nada mais. Nada menos. Ela não recebeu parte da fortuna. Não recebeu participação na empresa. Não recebeu mansões. Não recebeu investimentos. E o mais cruel de tudo. Ela sabia exatamente o que havia perdido. Os meses seguintes trouxeram as consequências. Garret tornou-se alvo de processos civis. Diversos fornecedores passaram a colaborar com as investigações. Outros executivos tentaram fechar acordos para reduzir responsabilidades. A imprensa especializada descobriu parte da história. O nome dele virou sinônimo de escândalo corporativo. Nenhuma grande empresa quis contratá-lo novamente. Sua carreira simplesmente evaporou. Vanessa também desapareceu daquele mundo. Os contatos sumiram. Os convites desapareceram. As amizades corporativas mostraram seu verdadeiro valor. Quase nenhum daqueles que a elogiavam permaneceu por perto. Porque muitos deles nunca foram amigos. Eram apenas colegas orbitando o poder. Quando o poder desapareceu, eles desapareceram também. Quase um ano depois, recebi uma mensagem dela. A primeira em muitos meses. Apenas uma frase. Eu finalmente entendi. Fiquei olhando para a tela durante alguns segundos. E depois apaguei. Porque algumas mensagens chegam tarde demais. Hoje continuo administrando a Sterling. A empresa se recuperou. Na verdade, ficou mais forte. Processos foram corrigidos.
Novos líderes assumiram posições importantes. A cultura mudou. E pela primeira vez em anos sinto orgulho não apenas dos números, mas das pessoas que trabalham ali. Às vezes me perguntam qual foi minha vingança. A resposta costuma decepcionar. Porque eu não destruí ninguém. Não precisei. Eu apenas revelei a verdade. E a verdade fez o resto. Gary perdeu tudo porque acreditava estar acima das regras. Vanessa perdeu tudo porque acreditava que caráter podia ser trocado por status. E aqueles que os apoiaram caíram pelo mesmo motivo. No final, a justiça não veio da minha riqueza. Não veio do meu cargo. Não veio do meu poder. Veio das escolhas que cada um deles fez. Porque existe algo que aprendi depois de tudo isso. Traição raramente destrói uma vida em um único dia. Ela faz isso lentamente. Escolha após escolha. Mentira após mentira. Até que chega o momento em que a conta finalmente vence. E quando isso acontece, nem todo o dinheiro do mundo consegue pagar. Hoje, quando olho para trás, percebo que a pior parte da traição não foi descobrir que minha esposa estava com outro homem. Também não foi a humilhação pública. Nem mesmo as mentiras. A pior parte foi perceber que eu estava compartilhando minha vida com alguém que, em algum momento, deixou de valorizar quem eu era para valorizar apenas aquilo que acreditava que eu poderia oferecer. Gary perdeu a carreira. Vanessa perdeu o casamento. Outras pessoas perderam cargos, reputações e oportunidades. Mas a verdade é que cada um deles perdeu essas coisas muito antes de eu descobrir qualquer irregularidade. Eles perderam tudo no momento em que decidiram abrir mão da honestidade em troca de vantagens. Muitas pessoas me perguntam se eu me sinto vingado. A resposta é não. Porque a vingança sugere que eu passei a vida olhando para trás. E eu não fiz isso. Eu apenas continuei caminhando em frente. Enquanto eles escolhiam mentiras, eu escolhi a verdade. Enquanto eles escolhiam atalhos, eu escolhi princípios. E, no final, essas escolhas fizeram toda a diferença. Algumas pessoas entram na sua vida para construir algo ao seu lado. Outras entram para mostrar exatamente quem não merece caminhar com você. Vanessa me ensinou essa lição da maneira mais dolorosa possível. Mas ainda assim foi uma lição valiosa. Hoje durmo em paz. Sem segredos. Sem desconfiança. Sem arrependimentos. Porque perdi uma esposa. Mas recuperei algo muito mais importante. O respeito por mim mesmo. E isso é algo que ninguém pode tirar. Às vezes a maior traição não acontece quando alguém mente para você, mas quando troca caráter por ambição. Vanessa e Garrett acreditaram que status, poder e aparências eram mais importantes do que honestidade e lealdade. No final, não foi Lucas quem os destruiu. Foram as próprias escolhas deles. Porque a verdade pode até demorar para aparecer, mas quando aparece, cobra seu preço. E não vá embora agora. 2 vídeos estão aparecendo na tela. Escolha um deles e continue conosco aqui no Xangô do Reddit.